Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui para mais uma aulinha de Análise Estrutural 2. Lembrando que essa nossa aula ela é referente à nossa aula 4, desde quando iniciaram essas atividades remotas, certo? E a aula de hoje ela vai ser uma aulinha de revisão já para a nossa prova N1, certo? Antes de iniciar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa prova, certo? Como é que vai ser a nossa prova. À medida que a gente for resolvendo esse exercício da aula de hoje, eu também vou explicando mais ou menos o que é que eu vou querer que vocês façam para a nossa prova N1, certo? À medida que eu for resolvendo esse exercício da aula de hoje, eu vou explicando para vocês como é que eu vou querer que vocês resolvam a nossa provinha N1, certo? Então, como eu já coloquei lá no Google Classroom, a nossa prova N1 ela vai ser segunda-feira, certo? Eu decidi iniciar a prova no início da nossa aula normal, certo? Para não ter desculpa, né? Não ter problema de a pessoa dizer que não vai comparecer, etc, etc. Quem não puder comparecer segunda-feira no horário normal da aula vai ter que fazer a segunda chamada, certo? Então a nossa prova ela vai se iniciar no dia 17 de agosto, segunda-feira, às 3h30 da tarde, certo? Então vocês vão ter 4 horas para resolver a prova, que é um tempo mais do que suficiente, certo? E a prova, como vocês vão ter 4 horas para resolver, ela vai se encerrar às 7h30 da noite, certo? Então, eu só vou estar recebendo a prova, as resoluções, até 7h30 da noite, certo? Então, a nossa prova vão ser 2 questões, certo? Vai ter uma questãozinha de viga e uma questão de pórtico, certo? E eu vou pedir exatamente o que a gente vem estudando e aprendendo até ao longo dessas nossas aulas, né? Eu vou pedir para vocês utilizarem o método dos deslocamentos, né? Para poder resolver essas estruturas, né? Vai ter uma viga e um pórtico. Eu vou pedir para vocês utilizarem o método dos deslocamentos e com isso traçar os diagramas de esforços internos, né? Esforço normal, cortante, momento fletor, certo? Então, a prova vai ser isso, certo? Não vai ter nenhuma surpresa não, certo? Não vai ser nada diferente do que a gente não exercitou antes, certo? Então, pessoal, vamos dar início à nossa aulinha de hoje, certo? Antes de começar a nossa aula, eu vou repetir novamente aquela questão daquelas regrinhas de conduta, né? Que nós temos que seguir, né? Aquelas regrinhas de conduta para esse tipo de atividade de ensino remoto, né? As regrinhas de conduta, elas dizem que o primeiro ponto é a questão de que vocês devem procurar um ambiente, né? Que vocês possam ter o máximo de atenção possível, né, quando estiverem assistindo às nossas aulas, certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é aquela questão da proibição, né, de compartilhamento desses materiais que eu estou disponibilizando para vocês, certo? Então, só lembrando novamente que não é permitido o compartilhamento desses materiais que eu estou disponibilizando para vocês, certo? Sem que tenha um prévio consentimento ou uma prévia autorização minha para vocês estarem compartilhando, certo? Então não é permitido fazer nenhum tipo de compartilhamento, a não ser entre vocês mesmos, né? Certo? Entre vocês, entre alunos, não tem problema nenhum, certo? Então vamos iniciar a nossa aula 4 de Análise Estrutural 2, certo? Então, pessoal, essa nossa aula 4, o que é que a gente vai fazer? A nossa aula 4 de análise, que é a nossa aula de revisão para a prova, a gente vai resolver esse nosso pórticozinho aqui, certo? Então, aqui a gente tem
esse pórtico aqui, certo? E nós vamos utilizar o método dos deslocamentos para poder encontrar os diagramas de esforços internos desse nosso pórtico aqui, certo? Então, aqui nesse pórtico nós temos 3 barrinhas, né? A gente tem essa barra 1 aqui, barra 2 e barra 3. Então, nós temos uma barrazinha inclinada, uma barra na horizontal e uma barra na vertical, certo? Nós temos 2 apoios, certo? Cada apoio desse é um apoio de terceiro gênero, que é um engaste, né? Então, em cada apoio desse nós vamos ter 3 reações, certo? Esse apoio eu chamei de ponto A. Aqui eu chamei, enumerei aqui, né? Nomeei os nós, né? Aqui como sendo A, né? Nó B, nó C, nó D e nó E, certo? E aqui vai ser aqui a barra 1, aqui a barra 2 e aqui a barra 3, certo? Então aqui nós temos as medidas das barras, né? Essa barra aqui, ela vai ter um comprimento de 5 metros, né? A gente tem essa basezinha aqui de 3 metros e essa altura de 4 metros. Essa barra na horizontal ela tem um comprimento de 6 metros e a nossa coluna tem um comprimento de 4 metros, certo? Aqui nós vamos ter uma carga distribuída ao longo do comprimento dessa barra inclinada de 20 kN por metro. Vamos ter uma carga concentrada de 10 kN exatamente no meio dessa barra. Uma carga concentrada de 10 kN na horizontal nesse nó C aqui. E uma carga distribuída de 10 kN por metro nessa nossa segunda barra, que é essa barra deitada aqui, certo? Essa barra na horizontal, beleza? E mais um ponto importante aqui que a gente tem que atentar é para a questão da rótula, certo? Nesse nó D aqui, a gente vai ter uma rótula e essa rótula ela vai permitir a rotação da viga e vai permitir também a rotação da coluna nesse nó aqui, certo? Beleza? Então, pessoal, essa questão da rótula é muito importante quando vocês estiverem resolvendo qualquer tipo de questão de pórtico com rótula, certo? Porque assim, nós temos basicamente, se vocês forem ver, se vocês pegarem lá o livro do Marta, do Luiz Fernando Marta, certo? Eu vou até ver aqui para vocês bem direitinho a página, onde vocês vão encontrar isso daí. Capítulo 10 do livro do Marta, livro de análise de estruturas. Vocês vão lá na página 319 e lá, no segundo parágrafo, ele vai falar sobre os 3 tipos de rótulas que você pode ter em uma estrutura, certo? Você pode ter uma rótula pegando aqui na extremidade da viga, né? Apenas na extremidade da viga, do lado esquerdo aqui. Você pode ter uma rótula pegando aqui na extremidade da coluna. E você pode ter esse terceiro tipo de rótula aqui, que ele pega exatamente em cima do nó, certo? Então você tem esses 3 tipos de rótula aqui, certo? No primeiro tipo de rótula, onde a rótula vai estar na ponta, aqui no caso na ponta direita da viga, né? Essa ponta direita da viga, ela tem a rotação liberada, certo? Então, essa barrinha, ela fica com a rotação liberada quando você tem o nó aqui pegando apenas na extremidade da viga. Se você tiver... Então, nesse caso, você vai ter a rotação liberada na viga e na coluna você não vai ter rotação liberada, certo? Se você tiver um nó na extremidade da coluna, acontece o inverso. Você vai ter a rotação liberada aqui para a coluna e não vai ter a rotação liberada para a viga. Nesse caso aqui, pessoal, que eu coloquei propositadamente o nó pegando na viga e na coluna, nesse caso você vai ter a rotação na viga liberada e a rotação na coluna também liberada, certo? Então, nesse caso, a rotação está liberada para essas 2 barras aqui, tanto para essa quanto para essa, certo? Beleza? Ok, aí isso vai implicar numa facilidade de resolução do problema, certo? Quando a gente tem esse tipo de nó, a gente vai poder eliminar uma deslocabilidade, que é exatamente a deslocabilidade de rotação, certo? Isso aqui é um ponto importante quando a gente for começar a resolver o nosso problema.
Beleza. Sim. Mais um ponto importante aqui que eu não falei no começo é a questão do modo de elasticidade do material, certo? Eu defini o modo de elasticidade do material como 27 gigapascal. Modo de elasticidade 27 gigapascal, e todas as barras elas possuem as mesmas dimensões, as mesmas seções transversais, certo? Então todas essas barras aqui elas têm 20 centímetros de largura e 60 centímetros de altura, certo? Então elas possuem as mesmas seções transversais, certo? Beleza, então falei da rótula, falei da seção transversal, beleza. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente faz nessa questão, nesse tipo de questão, para ir facilitando até na hora dos cálculos, é calcular logo o momento de inércia das nossas barras, certo? Lembrando que o momento de inércia de todas as barras é o mesmo. Então, como a gente vai ter aqui uma seção retangular, o momento de inércia vai ser base vezes a altura elevada ao cubo dividido por 12. Calculando esse momento de inércia, a gente chega no momento de inércia igual a 3,6 vezes 10 a menos 3 metros a quarta, certo? A área da seção é base vezes a altura, então com isso a gente vai ter uma área de 0,12 metros quadrados. E calculada a inércia e calculada a área, a gente já pode calcular a rigidez, I, né? Multiplicar o modo de elasticidade pela inércia, a gente consegue encontrar com isso a rigidez, né? Que aqui no caso vai dar 97.200 kN vezes metro quadrado, e a gente pode calcular também logo de início o modo de elasticidade multiplicado pela área, certo? Porque isso daí a gente vai... essa grandeza, modo de elasticidade vezes área, a gente vai precisar quando for determinar os esforços de engastamento perfeito para barra submetida a tração ou compressão, certo? Barras com alongamento ou encurtamento. Então a gente vai precisar calcular o modo de elasticidade multiplicado pela área, certo? Então o EA, que é o modo de elasticidade vezes a área, para esse nosso pórtico aqui, ele vai ser igual a 3,24 vezes 10 a sexta quilonewtons, certo? Então pronto, de início a gente calcula isso daí, calcula a inércia, calcula a área, calcula a rigidez e calcula modo de elasticidade multiplicado pela área, certo? Beleza. Então com isso a gente vai iniciar agora a resolução do nosso problema, certo? Então a primeira coisa que a gente faz é definir o nosso sistema hipergeométrico, certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente precisa definir a quantidade de apoios fictícios que a gente vai ter nesse nosso problema aqui, certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter três deslocabilidades nesse nozinho C aqui, né, que eu chamei de C. Então, aqui a gente vai ter uma deslocabilidade de translação na direção X, que eu chamei de D1. Uma deslocabilidade de translação na direção Y, que eu chamei de D2, e uma deslocabilidade de rotação, que eu chamei de D3, certo? Então, nesse nó, nós vamos ter 3 deslocabilidades. Aqui nesse nó D, pessoal, nós teríamos também 3 deslocabilidades, certo? Mas como nós temos um nó que vai liberar a rotação para a viga e liberar a rotação para a coluna, uma dessas deslocabilidades ela pode ser desprezada, certo? Que é exatamente a deslocabilidade de rotação. Então, nesse nó, em vez de nós termos 3 deslocabilidades, nós vamos ter apenas 2, certo? Então, a gente vai ter uma deslocabilidade de translação na direção X, que eu chamei de D4, e uma deslocabilidade de translação na direção Y, que eu chamei de D5, certo? Então, para esse nosso pórtico aqui, nós vamos ter 5 deslocabilidades. Se nós temos 5 deslocabilidades, nós vamos ter 5 equações de equilíbrio para serem resolvidas, certo? Então, é um problema relativamente extenso, né? Um problema relativamente extenso. Beleza. Beleza, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, definimos o nosso sistema hipergeométrico, certo? Eu separei essas barras como
a barra do nó A até o nó C eu chamei de barra 1, do nó C até o nó D eu chamei de barra 2, do nó D até o nó E eu chamei de barra 3. Então, eu separei o nosso pórtico em 3 barrinhas, certo? Então, agora nós vamos calcular os nossos termos de carga, certo, pessoal? Nós vamos calcular agora os nossos termos de carga, que são os nossos esforços de engastamento perfeito, certo? Que são exatamente os valores de beta, que são os valores de beta do nosso problema, certo? Que é o nosso caso zero. Então, nesse nosso caso zero, nós vamos calcular os esforços de engastamento perfeito em cada uma dessas barras quando elas estão submetidas a esses carregamentos aqui, certo? Então, eu separei aqui, né? Separei aqui a primeira barra, separei aqui a nossa primeira barra, e nós vamos encontrar aqui os esforços de engastamento perfeito para esses carregamentos aqui, né? Para essa nossa barra 1, certo? Beleza, né? Ok. Então, para o caso dessa barra 1 aqui, aqui nesse nó A já é o engaste, né? E aqui foram adicionados os apoios fictícios. Então, nesse nó C, a gente considerou também como sendo um engaste, e aqui nós vamos ter 3 deslocabilidades, D1, D2 e D3, certo? Então, nós vamos encontrar os esforços de engastamento para esses carregamentos. Aí, o que é que eu aconselho vocês a fazerem nesse caso aqui, certo? O que é que eu aconselho vocês a fazerem? Eu aconselho vocês a dividirem esses carregamentos, certo? Então, calculem os esforços de engastamento perfeito apenas para essa carga distribuída e, separadamente, calculem os esforços de engastamento perfeito apenas para essa carga concentrada, certo? Então, eu aconselho vocês a fazerem essa separação aí, certo? Beleza? Sim, outra coisa que vocês vão ter que fazer aqui é decompor essas forças, certo? Vocês vão ter que decompor tanto a força distribuída quanto a força concentrada em esforços locais na barra, certo? Então, vocês precisam decompor essas forças em forças perpendiculares à barra e forças paralelas à barra, certo? Vocês têm que fazer essa decomposição aqui, certo? Então, fazendo essa decomposição aqui, a gente vai ter uma carga distribuída perpendicular à barra no valor de 12 kNm e uma carga distribuída paralela à barra no valor de 16 kN por metro, certo? E em relação a essa carga concentrada, a gente vai ter uma carga concentrada perpendicular à barra no valor de 6 kN e uma carga concentrada paralela à barra no valor de 8 kN, certo? Exatamente aqui no meio da barra. Beleza? Certo, galera? Então, o que é que a gente faz aqui agora? O que é que a gente faz agora? Agora, a gente vem para cá, ó. A gente vem para as tabelinhas, certo? Então, a gente vai precisar dessas tabelinhas aqui para poder calcular esses esforços de engastamento perfeito. Lembrando que a gente tem que decompor essas forças aqui, certo? Para poder partir para o uso dessas tabelas aqui, certo? Então, aqui no caso, a gente tem uma barra biengastada. Então, a sugestão que eu dei para vocês é para analisar primeiro os esforços para a carga distribuída, que no caso, perpendicular à barra, que vai ser no valor de 12 kN por metro, certo? E com isso obter esses esforços de engastamento perfeito aqui, certo? Os momentos, né, nos dois nós, nas duas extremidades, e as reações nas duas extremidades, certo? Para a força concentrada no meio da barra, vocês vão fazer a mesma coisa, certo? Aqui no caso a gente tem uma força vertical de 10 kN, decompondo em uma força perpendicular à barra, a gente vai ter uma força perpendicular de 6 kN, certo?
Beleza, galera? Certo? Então deixa eu só ver aqui uma coisa. Ó, pessoal, aqui, ó, aqui foi exatamente o que eu fiz com relação à distribuição dos carregamentos, certo? Ó, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tinha a carga de 20 kN ao longo do comprimento da barra, essa carga distribuída vertical, e eu decompus essa carga distribuída vertical em uma carga distribuída perpendicular de 12 kN e uma carga distribuída linear de 16 kN por metro. Como foi que eu fiz isso? Eu simplesmente eu calculei o cosseno desse ângulo aqui, né? Ó. Então percebam que aqui eu tenho a força vertical que eu tenho aqui, ela faz um ângulo θ com essa força perpendicular à barra, certo? Ele faz esse ângulo θ aqui. E esse meu ângulo θ aqui é igual a esse meu ângulo θ aqui, certo? Que a barra faz com a horizontal. Esse ângulo que a minha barra faz com a horizontal, ele é um ângulo de 53,13 graus. Como foi que eu achei esse 53,13? Eu vim aqui, né, no nosso pórtico e calculei a tangente desse ângulo aqui. Ó. A tangente desse ângulo vai ser igual a 4 dividido por 3. Então, o arco tangente desse ângulo aqui vai dar exatamente um ângulo de 53,13 graus, certo? Então, se eu calcular a tangente de 4 dividido por 3, tangente 4 dividido por 3, eu vou ter esse valor em radianos. Aí o arco tangente disso daí vai me dar o valor em graus, certo? Deu para entender aí, galera? Então, com isso, eu encontro o valor do meu ângulo, que é tangente a menos 1 de 4 dividido por 3, certo? Então, se eu fizer arco tangente ou tangente a menos 1 de 4 dividido por 3, eu encontro o meu ângulo de 53,13 graus, certo? Então, simplesmente eu peguei a carga distribuída de 20 kN por metro vertical, multipliquei por cosseno de 53,13, cosseno de 53,13 vezes 20, que vai me dar essa carga distribuída de 12. Se eu multiplicar pelo seno, eu vou ter essa carga distribuída de 16 aqui. E a força concentrada, eu fiz exatamente a mesma coisa, certo? Então, se eu pegar cosseno de 53,13 multiplicar por 10, eu vou ter essa força perpendicular de 6 kN aqui e vou ter uma força paralela aqui de 8 kN, certo? Beleza, né? Ok. Então, com isso eu consigo obter os esforços de engastamento perfeito para essas forças aqui, certo? Então, pessoal, se a gente for aqui na tabelinha, para a carga distribuída, os momentos vão ser igual a PL ao quadrado sobre 12 e as reações PL sobre 2. Para a carga concentrada, os momentos vão ser igual a PL sobre 8 e as reações P sobre 2, certo? Beleza? Aí, com isso, a gente encontra esses esforços de engastamento perfeito aqui, certo, galera? Beleza? Então, nesse nó eu vou ter uma força vertical para cima de 55 kN, que vai ser igual à força do outro nó.
Aqui eu vou ter um momento negativo de 28,75 e aqui no outro nó também um momento negativo de 28,75, certo? Além disso, eu vou ter uma força reativa aqui de 10 kN para a esquerda, certo? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. 55... Não, só beleza. Pronto. Então, esses são os esforços de engastamento perfeito para a nossa barra 1. Agora vamos analisar a nossa barra 2, né? A nossa barra 2, ela está aqui, galera, ó. A nossa barra 2, ela está aqui, certo? Então, nesse nó C eu vou ter um engaste, né? Que eu vou ter aqueles 3 apoios fictícios. E aqui nesse outro nó eu vou ter uma rótula, certo? Aqui nesse outro nó eu vou ter uma rótula, certo? Então, para esse caso aqui, eu vou utilizar aqui na tabelinha engaste e apoio com rótula. Engaste e apoio vai ser essa outra tabelinha aqui, certo? Como eu vou ter uma carga distribuída, eu vou ter um momento aqui de PL2 sobre 8, certo? Eu vou ter uma reação aqui do lado esquerdo de 5PL sobre 8 e uma reação aqui do lado direito de 3PL sobre 8, certo? Então, quando eu coloco aqui para mostrar as reações, que são exatamente os esforços de engastamento perfeito, ele vai me dar esses valores aqui, certo? Então, no nó C eu vou ter esse momento negativo aqui. Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Negativo não, nesse caso aqui o momento é positivo, né? A minha deslocabilidade, o sentido da deslocabilidade, a gente sempre considera a convenção como se o sentido fosse no sentido anti-horário, certo? Então, se for anti-horário é positivo, certo? Então, aqui, de acordo com a convenção de sinais das deslocabilidades, eu vou ter um momento, um esforço de engastamento perfeito de 45 kN, certo? Aqui, no caso, é positivo, certo? Então, eu vou ter um momento aqui negativo para a barra 1 e aqui eu vou ter um momento positivo para a barra 2, certo? E as reações, foram encontradas as reações aqui, né? 37,5 kN no nó C e 22,5 kN para cima no nó D de dado, certo? Beleza? Pronto, pessoal. Com isso, a gente consegue encontrar os valores dos termos de carga, certo? Na terceira barra, nós não temos nenhum tipo de carregamento na terceira barra, certo? Então, para encontrar os nossos termos de carga, a gente precisa apenas dos esforços de engastamento perfeito em barras submetidas a carregamentos, certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos calcular os nossos betas, né? Que são os nossos termos de carga, certo? Então, o primeiro beta que a gente vai calcular aqui é o nosso beta 1,0. O nosso beta 1,0, ele diz respeito ao caso 0, que é esse caso que a gente está analisando aqui, analisando a deslocabilidade D1. Essa deslocabilidade D1, ela é uma translação para a direita na direção X, certo? Então, o nosso beta 1,0 vai ser o quê? Vai ser igual a menos 10, certo? Aqui eu não tenho força horizontal. Lembrando que a gente tem que analisar o nó C. Então, a gente analisa o nó C na barra 1 e analisa o nó C na barra 2. Na barra 1, o nosso beta 1,0, que diz respeito à deslocabilidade D1, vai ser igual a menos 10 kN mais a deslocabilidade D1 em relação à barra 2. Sendo que a deslocabilidade D1 em relação à barra 2 vai ser 0, porque eu não tenho nenhuma reação aqui na horizontal, certo? Então, o nosso beta 1,0 vai ser igual a menos 10 kN. Beleza? Menos 10 kN, certo? E o nosso beta 2,0? O nosso beta 2,0 diz respeito à deslocabilidade D2, que é a deslocabilidade vertical no nó C, para o nosso caso 0, certo? Como as duas reações aqui elas são para cima,
o nosso beta 2,0 vai ser igual a 35 positivo mais 37,5 positivo, que dá um total de 92,5 kN. Então, o nosso beta 2,0 vai ser igual a 92,5 kN. Beleza? Vamos agora para o nosso beta 3,0. O nosso beta 3,0 diz respeito à deslocabilidade de rotação no nosso nó C. Então, no nosso nó C, a gente vai ter um momento de menos 28,75 mais 45 kN. Então, 45 menos 28,75 dá um beta 3,0 de 16,25 kN. Beta 4,0. O beta 4,0, pessoal, diz respeito à deslocabilidade horizontal no nosso nó D. O nosso nó D, nós não temos nenhuma reação horizontal. Então, o nosso beta 4,0 vai ser igual a 0. O nosso beta 5,0 diz respeito à deslocabilidade vertical nesse mesmo nó. E nesse caso aqui, o nosso beta 5,0 vai ser igual a 22,5 kN positivo, porque é para cima, certo? Então, com isso, a gente encontrou os nossos termos de carga para esse nosso probleminha aí, certo? E eu já peguei os valores desses termos de carga e já coloquei aqui na nossa planilhazinha. Com os sinais trocados, né? Com os sinais trocados, ó. Então, aqui a gente tem o nosso vetor de termos de carga menos beta 0, que eu já passei para cá. Então, nosso menos beta 1,0 vai ser 10 kN. O nosso menos beta 2,0 vai ser igual a menos 92,5. O nosso menos beta 3,0 vai ser menos 16,25. O nosso menos beta 4,0 vai ser igual a 0. E o nosso menos beta 5,0 vai ser igual a menos 22,5 kN. Beleza? Então, eu já passei os valores para cá. Agora, vamos para o nosso caso 1. O nosso caso 1, pessoal, a gente vai considerar um deslocamento unitário. Aqui eu considerei um deslocamento de 1000 milímetros, que equivale a um deslocamento de 1 metro, certo? Deslocamento de 1 metro no nó C, barra 1. Deslocamento de 1 metro no nó C, barra 2, certo? Então, a gente tem que encontrar os esforços, que são os coeficientes de rigidez, para esses deslocamentos aqui. Então, para encontrar isso daqui, a gente vai precisar dessas tabelinhas aqui, ó, certo? Então, aqui a gente tem o caso de barra BIM engastada, com deslocamento unitário, né? E aqui a gente tem o caso de barra engastada e apoiada para deslocamento unitário, certo? Então, para essa primeira barra aqui, novamente a gente vai ter que decompor esse nosso deslocamentozinho aqui, certo, galera? A gente vai ter que decompor esse deslocamentozinho. Então, aqui a gente vai ter uma componente nesse sentido aqui, ó, perpendicular à barra, e uma componente paralela à barra, em relação a esse deslocamento unitário de 1 aqui, certo? Então, aqui nós vamos ter 1 vezes cosseno de θ, né, pessoal? O θ é aqui, né? O θ é 53,13. Então, 1 vezes cosseno vai ser o deslocamento paralelo, né? Então, cosseno de 53,13 vezes 1 vai dar igual a 0,6. Então, eu vou ter como se eu tivesse aqui um deslocamento paralelo aqui de 0,6. E aqui eu vou ter um deslocamento perpendicular de seno de 53,13 vezes 1, que dá 0,8, certo? Então, eu vou ter um deslocamento aqui perpendicular de 0,8 e um deslocamento paralelo de 0,6. Então, pessoal, quando eu for calcular esses esforços aqui, para encontrar os coeficientes de rigidez, eu vou pegar esses valores aqui e multiplicar pelo valor correspondente ao deslocamento aqui, certo? Por exemplo, como aqui eu vou ter um deslocamento
perpendicular à barra aqui de 0,8, eu vou multiplicar 0,8 por esses esforços aqui. Porque aqui eu estou considerando como se esse meu deslocamento aqui ele não fosse unitário. Eu vou considerar como se ele fosse 0,8, certo? Então, esses esforços que eu vou encontrar aqui, eu vou multiplicar por 0,8, certo? Que são os esforços referentes a esse deslocamento perpendicular à barra, certo? Então, com relação a esse deslocamento perpendicular à barra, eu vou ter o quê? Eu vou ter um momento de 6EI sobre L ao quadrado vezes 0,8. O meu EI é 97.200 kNm² vezes 6, dividido pelo comprimento, que é 5 metros, né? Elevado ao quadrado. Certo? Então, com isso, eu vou achar um momento de 23.328. Esse 23.328 eu vou multiplicar por 0,8. E com isso eu acho um momento de 18.662,4. Certo? Então, pessoal, quando eu clico aqui para mostrar os esforços, vão aparecer esses valores aqui que eu estou falando para vocês, que é o que eu estou calculando aqui, certo? Então, vocês percebam isso daqui, ó. Então, com relação a essa componente do deslocamento valendo 0,8, eu vou ter esse meu momentozinho aqui, ó. Eu vou ter esse meu momento aqui, certo? E além desse momento, eu vou ter a reação aqui perpendicular à barra, certo? Então eu vou ter esse momento e vou ter uma reaçãozinha perpendicular à barra. Essa reação perpendicular à barra vai ser 12 vezes EI, que é 97.200, dividido pelo comprimento, que é 5, elevado ao cubo. Eu vou ter 9.331,2. Lembrando que esse valor eu vou ter que multiplicar por 0,8. Com isso, eu chego num esforço de reação aqui de 7.464,96. Agora, aqui tem um detalhe. Esse esforço que eu estou encontrando, ele é um esforço, pessoal, que ele vai estar atuando aqui perpendicular à barra, nesse sentido aqui, ó. Certo? Como é que eu faço esse desenho aqui para vocês? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print aqui e vou abrir o Paint aqui, certo? Eu vou abrir o Paint aqui para ficar melhor. Certo, galera? Então, o que é que acontece? Aqui eu vou ter o meu deslocamento para cá, certo? Esse meu deslocamento, ele é 0,8 metros, certo? Esse meu deslocamento, ele é 0,8 metros. 0,8 metros para cá, certo? Então, eu já mostrei aqui que eu calculei para vocês o esforço. A força aqui deu um valor de... Essa forçazinha aqui, ó, 12EI sobre L3, deu 7.464,96. Já multiplicado pelo 0,8, certo? Então, aqui, ó... Então aqui eu vou ter um valor de 7.464,96 quilonewton, né? Quilonewton. Aqui já é quilonewton por metro, certo? Peraí. Aqui já é quilonewton por metro, certo? Então tem esse valor aqui, 7.000 quilonewton. Aí o que foi que aconteceu? Aqui, pessoal, para esse esforço aqui, eu tenho que calcular as componentes desse esforço aqui, certo? Então eu vou ter uma componente vertical aqui para baixo
e uma componente horizontal para a direita, certo? Então eu tenho que calcular as componentes dessas forças. Aí eu vou ter uma força para cá e aqui nesse outro nó eu vou ter outra força igual para cá, né? Então outra força para cá igual. Certo? E aí eu tenho que calcular as componentes, né? Tenho que calcular as componentes. Aqui eu vou ter uma componente vertical para cima e aqui eu vou ter uma componente horizontal para a esquerda, certo? Beleza. Além disso, galera, eu vou ter o quê? Beleza, eu vou ter isso daí, eu vou ter essa componente, depois eu vou ter que decompor ela. Certo. Beleza. Então, 7.000... Certo. Pronto. Além disso, eu vou ter a outra componente do deslocamento, que vai ser nesse sentido aqui, né? Ó, que vai ser 0,6 nesse sentido aqui, ó. Certo? Eu vou ter essa outra componente que vai ser 0,6 nesse outro sentido. Certo? Essa outra componente aqui, ela vai me dar uma reação para cá. E vai me dar uma outra reação nesse mesmo sentido aqui, certo? Certo? Então vai me dar uma reação para lá e outra reação para cá referente a esse 0,6. Essas reações, que são deslocamentos de tração, eu vou ter que verificar, eu vou ter que calcular essas reações utilizando essa figurinha aqui, que é A sobre L. Lembrando que esse A sobre L eu vou multiplicar por 0,6. Então, o meu EA ele vale 3,24 vezes 10 elevado a 6. Isso daí eu vou dividir pelo comprimento da barra, que é 5. E isso tudo eu multiplico por 0,6. Com isso eu vou achar uma reação de 388,800. Então aqui eu vou achar reação de 388,800. 388,800 kN por metro, certo? Então eu vou ter 388,800 para cá e para cá também 388,800, certo? Deixa eu ver se é isso. É isso, né? Isso, pronto. Aí o que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que decompor essa minha força aqui numa componente vertical e outra horizontal e decompor essa força numa componente horizontal e outra vertical para baixo, certo? Aí no final disso daqui eu vou encontrar esses valores aqui, ó, certo? Eu vou encontrar uma força de 306.561 kN para cima e 239.251 kN para a direita, certo? Então se eu decompor esses valores aqui, deixa eu fazer aqui rapidamente. Vamos calcular essa horizontal aqui, certo? Se a horizontal bater, a vertical bate também. Vamos calcular a horizontal. A horizontal vai ser igual a cosseno de 53,13, né? Vezes esse valor aqui, né? De 388.800. Mais... aqui é teta, aqui vai ser seno teta. Vai ser esse valor aqui vezes seno teta.
Então vamos lá, seno de 53,13 vezes 7.464,96. Pronto. Aí com isso a gente encontra essa reação horizontal aqui de 239,251, certo? E a vertical vamos fazer a mesma coisa, tem que encontrar as outras componentes desse esforço aqui e desse esforço aqui, certo? Beleza? E o momento não precisa mexer, né? O momento é uma rotação, não precisa decompor, né? Então dá menos trabalho, né? O momento não precisa decompor, certo? Então, isso para a barra 1, né? Isso para a barra 1. Certo? Isso para a barra 1. Beleza. Barra 1. Pronto, beleza. Tá aqui a barra 1. Agora nós vamos para a barra 2. Na barra 2 ela é mais simples, né, pessoal? Porque na barra 2, esse deslocamentozinho unitário aqui, no ponto C, na barra 2, ele vai gerar apenas forças de compressão na barra, certo? Então, se a gente colocar para mostrar aqui as reações, a gente vai ter apenas essas duas forças aqui, certo? Então, a gente vai ter uma força no ponto C para a direita de 540.000 kN por metro, e aqui no ponto D de dado, 540.000 kN por metro para a esquerda, certo? Beleza, então vamos tirar isso aqui, né? Pronto, então com isso a gente consegue obter agora os coeficientes de rigidez para o nosso caso 1, que é esse caso de deslocamento unitário na direção X no nó C, certo? Então como é que a gente encontra o valor do nosso K11? O nosso K11, ele é o coeficiente de rigidez referente à deslocabilidade D1, que é a deslocabilidade horizontal no ponto C, para o nosso caso 1. Então, o que é que eu vou ter de reação aqui? O que é que eu vou ter de reação aqui na direção da deslocabilidade D1? Eu vou ter essa força aqui, né, de 239.251 kN por metro, mais 540.000, certo? Então, se eu somar 251,97 mais 540.000, eu chego no valor de 779,252,52, certo? Que é exatamente o que eu já coloquei aqui na matriz, certo? Então, à medida que eu vou achando os valores de K, eu já vou colocando aqui na matriz, certo? Esse aqui é o K11, esse aqui é o K21, K31, K41, K51. E assim por diante. Aqui é o K12, K22, K32, K42, K52. Então a gente vai preenchendo assim, certo? Beleza? Então vamos continuar aqui. Ok, então achei o achei o K1. O nosso K21, são os esforços. São as reações, né? São as reações para o nosso caso 1 em relação à deslocabilidade 2. Deslocabilidade 2 é deslocamento vertical do nó C. Na direção do deslocamento vertical do nó C, a gente só tem essa força aqui, certo? Então, o nosso K21 vai ser igual a 306.561 kN por metro, certo? O nosso K31 diz respeito à rotação. Aqui eu só vou ter essa rotação. Então, o K31 vai ser igual a 1.862,4 kN por metro. O nosso K41 diz respeito ao deslocamento horizontal no nó D. Então, o nosso K41 vai ser igual a menos 540.000 kN por metro. Menos porque é para a esquerda negativo. O nosso K51 não tem nenhuma força vertical aqui no nó D de dado, né? Então, o nosso K51 vai ser igual a zero, certo? Então, esse foi o nosso caso 1. Esses valores de rigidez eu já coloquei aqui, certo, galera? Eu já fui preenchendo a minha matrizinha aqui, certo? Então, eu coloquei aqui, 779, aqui é o K... Aqui é o K11, 306, 560, K21...
aqui o K31, 4151, certo? Já coloquei aqui na primeira linha da minha matriz de rigidez, certo? Vamos para o caso 2. O caso 2 a gente vai fazer a mesma coisa, certo? A mesma coisa. O que é que muda? No caso 2, em vez de eu considerar um deslocamento unitário para a direita, eu vou ter um deslocamento unitário para cima no nó C, certo? Então, adotando esse deslocamento unitário para cima no nó C, eu vou fazer todo esse procedimento, eu vou ter que fazer todo esse procedimento aqui de decomposição desses esforços aqui, certo, galera? Vou ter que fazer tudo isso aqui, ó, tudo de novo isso aqui. Então, aqui eu vou ter uma componente nesse sentido paralelo à barra, eu preciso colocar a componente no sentido paralelo à barra e a componente no sentido perpendicular à barra. Eu tenho que fazer isso daqui novamente. Então, aqui a gente encontrou a componente como 0,8 metros para cá e 0,6 metros para cá, né? Então, nesse caso, no caso 2, né? Aqui é o caso 2. No caso 2, a gente vai ter a componente de 0,8 paralela à barra e a componente de 0,6 perpendicular à barra, certo? Então, para essa componente perpendicular, a gente vai calcular os esforços com base na nossa tabelinha aqui, novamente. Com base nessa nossa tabelinha aqui, engaste, a gente vem para cá, né? Ó. Certo? Engaste, a gente vem para cá. Ó. Sendo que nesse caso aqui vai ser 0,6. Como a nossa componente de deslocamento aqui é 0,6 no sentido perpendicular, a gente vai multiplicar todos esses esforços aqui por 0,6, certo? Multiplicar todos os esforços por 0,6, beleza? E depois a gente vai ter que decompor. Da mesma forma que a gente fez para o caso 1, a gente vai fazer para o caso 2. Se aqui for o caso 1, da mesma forma a gente vai fazer para o caso 2, certo? A gente vai ter que decompor essas forças, certo? Então, nós vamos achar forças perpendiculares à barra, vamos achar momentos, os momentos não precisa mexer, né? E essas forças perpendiculares à barra a gente vai ter que decompor para o sistema global, né? A gente vai ter que decompor em forças horizontais e forças verticais, certo? Da mesma forma que a gente fez aqui para o caso 1, a gente vai fazer para todos os casos, certo? Caso 1, caso 2, caso 3, para todos os casos a gente vai ter que fazer esse procedimento aqui, exatamente porque a nossa barra ela está inclinada, certo? Beleza? Então tem que fazer isso daqui, novamente. Então, fazendo essas decomposições, a gente encontra esses valores aqui de reações aqui para a barra 1, certo? Beleza? Ok. No caso da barra 2, como a gente vai ter um deslocamento vertical aqui no engaste e aqui a gente tem um apoio, para esse caso aqui a gente vai precisar dessa tabelinha aqui, certo? A gente vai usar essa daqui, ó. Certo? Essa daqui peraí, deixa eu ver se rótula. Não, nessa aqui não, peraí, galera. Rótula. Peraí. 800. Ponto D. Rótula, engaste. Rótula. Certo. A gente vai utilizar esse daqui, galera. Pronto, vai ser esse daqui, ó. Certo? Rótula, deslocamento unitário. Então a gente vai ter engaste só desse lado e aqui a gente vai ter essas duas reações aqui, certo? Aqui vai ser 3i sobre L ao quadrado, que vai dar quanto? 3 vezes 97,200 dividido o comprimento dessa barra horizontal é 6 metros, certo? Dividido por 36. Então vai dar 8,100. Então se a gente colocar para mostrar aqui as reações, a gente vai ter esse momento de 8,100 aqui, certo? Então a gente vai ter um momento aqui de 8,100 e vai ter esses esforços aqui de 1.350 kN aqui para cima no ponto C e 1.350 kN para baixo no ponto D de dado, certo? Então com isso a gente obtém
esses esforços aqui. Lembrando que os esforços da barra 1 a gente vai ter que decompor, certo? A gente vai ter que decompor. Vamos ver. Pronto. Então, com isso, a gente consegue obter agora os nossos coeficientes de rigidez para o caso 2. Então, para o caso 2, o nosso K12, que diz respeito à deslocabilidade na horizontal do nó C para o caso 2, vai ser igual a 306.561,02 kN por metro, certo? Lembrando que, como a nossa matriz ela é uma matriz simétrica, o nosso K12 obrigatoriamente tem que ser igual ao nosso K21, que a gente já calculou. O nosso K12 ele tem que ser igual ao nosso K21, certo? Então, reparem aqui, ó. Esse valor aqui, que é o nosso K12, ele vai ser igual ao nosso K21. Beleza? Ó? Porque a matriz ela é para ser simétrica, certo? Essa matriz ela é para ser simétrica. Ok, então vamos lá, né? K22 diz respeito à deslocabilidade vertical no nó C, então vai ser 418.079 mais 1.350, que dá um total de 419.428, que eu já coloquei aqui, ó, 419.428. Eu vou logo colocando na matriz, certo? Beleza. Beleza, pronto. Agora, K32 diz respeito à deslocabilidade 3 no nosso nó C. Deslocabilidade 3, que é rotação. Então, aqui eu vou ter essa rotação aqui negativa de 13.996, mais essa rotação positiva de 8.100. 8.100 menos 13.996 vai dar menos 5.896, certo? Que eu já coloquei aqui na matriz. Então, esse é o nosso K32. O nosso K42 diz respeito à deslocabilidade horizontal no nó D. Aqui a gente não tem nenhuma força horizontal no nó D, então o nosso K42 vai ser igual a zero. O K52 diz respeito à deslocabilidade vertical no nó D, então o nosso K52 vai ser igual a menos 1.350. E eu já coloquei aqui, 0 e menos 1.350. Beleza? Então, pessoal, o passo a passo para resolver esse tipo de questão é exatamente esse, certo? Então, na prova, eu quero que vocês façam exatamente o que eu estou fazendo aqui na resolução desse exercício, certo? A diferença principal do jeito que eu estou fazendo aqui para o jeito que eu quero que vocês façam na prova é a seguinte. Na prova eu vou querer que vocês mostrem como foi que vocês chegaram nesses esforços aqui, certo? Eu vou querer o cálculo desses esforços, certo? Beleza? Então eu vou querer que vocês façam essa decomposição dos deslocamentos, certo? Eu quero que vocês façam essa decomposição dos deslocamentos, calculem na mão para me mostrar, para mandar para mim. Eu quero que vocês façam a decomposição dessas reações. Essas reações finais aqui eu não vou aceitar, certo? Eu quero que vocês façam a decomposição dessas reações e coloquem as fórmulas bem direitinho aqui, certo? Como foi que vocês chegaram nesses valores aqui, certo? Beleza? Então eu quero que vocês expliquem direitinho os valores desses momentos e dessas forças aqui de reação, certo? Beleza? Eu quero que vocês peguem essas fórmulas aqui, ó. Quando forem calcular aqui, eu quero que vocês peguem essas formulinhas aqui, de acordo com o tipo de barra, né? Coloquem aqui nos cálculos de vocês e façam essa decomposição das forças aqui, certo? Eu vou querer que vocês me mandem isso daí. Eu não vou aceitar só as respostas, certo? Beleza? E vocês podem usar a planilhazinha. À medida que vocês forem achando os coeficientes de rigidez, vocês podem
usar a planilha para encontrar as deslocabilidades, certo? Não tem problema nenhum. Não precisa vocês calcularem na mão essas equações de equilíbrio aqui, certo? Vocês podem jogar aqui e utilizar o Excel para poder encontrar as deslocabilidades através do Excel, certo? Beleza, então vamos lá. Caso 2 já foi, vamos para o caso 3, né? Caso 3 está aqui. Caso 3, pessoal, é uma rotação unitária de 1 radiano no nosso nó C. Aqui é a barra 1 e aqui é a barra 2, certo? Ok, então vamos ver aqui. Então pronto, para a barra 1 vocês vão fazer a mesma coisa, vão pegar aqui a tabelinha, barra B engastada, rotação unitária, vocês vão utilizar essa barrinha aqui para fazer os cálculos dos momentos e das forças de reação, certo? Lembrando que vocês vão ter que decompor essas forças aqui, certo? Não se esqueçam de decompor essas forças aqui. Nesse caso da rotação unitária, vocês vão encontrar os esforços. Os esforços de rotação não precisa mexer, né? Aqui a gente vai ter uma reação aqui de 4i sobre L, no mesmo sentido da rotação, e aqui 2i sobre L também no mesmo sentido, certo? E essas forças, elas vão estar, as forças de reação vão estar perpendiculares às barras, né? A barra, quer dizer, desculpe, a barra, vão estar perpendicular à barra. Então, como essas forças vão estar perpendicular à barra, vocês vão ter que decompor numa força horizontal e numa força vertical, certo? Então, não esqueçam disso. Beleza? Ó? Então, reparem aqui que as forças globais, a rigidez global diz respeito a essas forças verticais e horizontais, certo? Então, vocês vão ter que pegar a força que vocês vão encontrar de início, essa força perpendicular à barra, vocês vão ter que decompor elas em forças horizontais e verticais, certo? Vocês vão ter que fazer isso daí. E eu quero que vocês me mostrem o cálculo disso daí na prova, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Certo, então vamos continuar. Vamos continuar aqui. Ok. Pronto, então utilizando a tabelinha, a gente consegue encontrar os valores dessas reações, né? Utilizando essa tabelinha aqui, a gente consegue encontrar, né? Esse momento aqui ele vai ser igual a 4i sobre L, né? Então, 4 vezes 97.200 dividido pelo comprimento de 5 metros, a gente vai ter um momento de 77.760 kN/metro. E o outro momento lá embaixo vai ser a metade desse daqui, né? Esse momento aqui no outro nó vai ser a metade desse daqui. Beleza? E aqui a gente encontra essas reações aqui, que é 6i sobre L. Lembrando que esse 6i sobre L aqui, ele vai estar perpendicular à barra. Certo? Então, vocês vão ter que decompor essa força nessa componente horizontal e nessa componente vertical. Certo? Ok. E a barra de baixo? Na barra de baixo, a gente vai ter esse caso aqui, né? Ó, a gente vai ter esse caso aqui, ó. Certo? Momento de 3i sobre L. 3i sobre L, deixa eu ver se bate aqui, 3 vezes 97.200 dividido. Comprimento aqui no caso é 6 metros, vai dar 48.600, exatamente isso. Então vai ter um momento de 48.600 e as forças de 8.100 vertical para cima no nó C e vertical para baixo no nó D. Certo? Então esse é o nosso caso 3, não é isso? É o caso 3 que a gente está? Deixa eu ver aqui. É o nosso caso 3. Agora vamos para os coeficientes de rigidez para o caso 3. O nosso K13 é o coeficiente de rigidez do caso 3 em relação à deslocabilidade 1. Então vamos lá.
Deslocabilidade 1 é a deslocabilidade horizontal no nó C. Aqui não tem, então só tem esse 18.662.4. Então, o nosso K13 vai ser 18.662.4, que eu já coloquei aqui, certo? Lembrando que, como a matriz é simétrica, o nosso K13 ele vai ser igual ao nosso K31, certo? Já coloquei aqui na planilha. Então, vamos lá. K23 diz respeito a deslocabilidade 2 no nó C. Deslocabilidade 2 no nó C vai ser igual a 8.100 positivo menos 13.996.8, que vai dar menos 5.896.8, que é exatamente igual ao nosso K32, certo? K23 igual ao K32. K33 diz respeito à deslocabilidade 3, que é a rotação no nó C. K33 vai ser igual a 77.760 mais 48.600, que vai dar 126.360, que eu já coloquei aqui. Prosseguindo, K43 diz respeito à deslocabilidade horizontal no nó D. Então aqui a gente não tem nenhuma força horizontal no nó D, então o nosso K43 vai ser igual a zero. Já coloquei aqui, K43 igual a zero. Beleza. Então vamos prosseguir. K53 diz respeito à deslocabilidade vertical no nó D de dado, que vai ser menos 8.100, já coloquei aqui, menos 8.100, beleza. Ok? Beleza, tranquilo, né? Vamos agora para o caso 4. Caso 4. O nosso caso 4, pessoal, é um deslocamento unitário no nosso nó D de dado, certo? O nosso caso 4 é um deslocamento unitário no nosso nó D de dado. Esse deslocamento ele vai influenciar na barra 2 e na barra 3, não vai influenciar na barra 1, certo? Menos mal, né? Menos mal, que aí a gente não precisa fazer aquelas decomposições de forças pela questão da barra estar inclinada, certo? Então aqui as nossas barras elas estão retinhas, então vai ser bem mais rápido, certo? Então vamos para as tabelinhas. Tabelinha. Pronto. Então, deslocamento unitário para a direita no nó D vai gerar uma tração, uma força para a direita aqui no nó D e uma força para a esquerda aqui no nó C, certo? Que vai ser igual a EA sobre L. O EA vale 3,24 vezes 10 elevado a 6, dividido pelo comprimento que é 6 metros. Então vai dar 540 mil. Então se a gente vier aqui, a gente vai ter as reações de 540 mil. Beleza? E aqui na nossa barra 3, a gente vai fazer a mesma coisa, certo? No caso da barra 3, a gente vai ter um deslocamento unitário no nó D, que é uma rótula, certo? Deslocamento unitário no nó D, que é uma rótula. Então, para esse caso aqui, a gente vai olhar para cá. Ó. A gente vai olhar para cá, certo? Essa barrinha aqui. Deslocamento nesse sentido, deslocamento unitário, vai gerar essa força aqui de 3I sobre L3 no mesmo sentido, né? Se a gente fizer o cálculo aqui, 3 vezes o EI vale 97.200 dividido por L ao cubo, que é 4, né? 4 elevado ao cubo, vai dar 4.556.25. 4.556.25 no sentido do deslocamento, no nó D de dado, e 4.556.25 no sentido contrário no nó E, certo? Além disso, a gente vai ter esse nosso momentozinho aqui, que vai ser igual a 3EI sobre L ao quadrado, que vale 18.225, certo? Então, com isso, a gente consegue obter agora os nossos coeficientes de rigidez para o caso 4. O nosso K14 vai ser igual ao nosso K41. O nosso K14, que é esse aqui, vai ser igual ao nosso K41, que é menos 240 mil. Vamos ver se é isso mesmo.
Tá aqui. Deslocabilidade 1 no nó C, menos 240 mil. Dá para a esquerda, menos 240 mil. Beleza. K24, deslocabilidade 2 no nó C, que é a deslocabilidade vertical. Nesse caso vai ser igual a zero. Não tem força aqui, zero. Certo? Que é o nosso K24. O nosso K24 que é igual ao nosso K42. Nosso K42 também é zero, é para ser zero, matriz simétrica. Agora vamos para o K34. K34, rotação no nó C. Rotação no nó C, zero. K34, zero, que vai ser igual ao nosso K43, que é zero pela matriz simétrica. K44 diz respeito à deslocabilidade horizontal no nosso nó D. No nosso nó D a gente vai ter 540 mil kN para a direita, positivo, mais 4.556,25 kN para a direita, positivo. Somando isso aqui, a gente tem um valor de 544.556,25 para K44. E por último, K54. O nosso K54, ele diz respeito à deslocabilidade 5 no nosso nó D para o nosso caso 4. Deslocabilidade vertical aqui não tem, deslocabilidade vertical também aqui não tem. Então, zero. Zero. Ok? Caso 4, beleza. Vamos agora para o caso 5, que é o nosso último caso. Nosso último caso que diz respeito a deslocamento unitário no nosso nó D de dado. Deslocamento unitário no nosso nó D de dado vai impactar na barra 2 e na barra 3. Beleza? Vamos para a tabelinha de novo. Na nossa tabelinha, a gente vai ter aqui engaste e aqui a gente vai ter o deslocamento na rótula. Então a gente vai usar essa barrinha aqui, certo? Então aqui a gente vai ter uma força de 3L sobre L3, 3 vezes 97.200 sobre comprimento de 6 metros, dá 1.350. 1.350 de força. Vamos mostrar aqui, vamos ver se é isso mesmo. 1.350. 1.350, exatamente. Certo? Então a gente vai ter 1.350 para cima aqui no nó D, 1.350 para baixo no nó C. Além disso, a gente vai ter esse momentozinho de 8.100, que equivale a 3i sobre L ao quadrado, certo? Para a nossa barra 2. Beleza? Para a nossa barra 3, o nosso deslocamento ele vai estar tracionando a barra, então, para a barra 3 a gente vai usar essa nossa figurinha aqui, certo? Que é o EA sobre L. Então, o EA vale 3,24 vezes 10 elevado à sexta, dividido pelo comprimento que vale 4 metros. Isso vai nos dar forças de 810.000 kN de tração, né? 810.000 kN para cima no nó D de dado e 810.000 kN para baixo no nó E. Beleza? Pronto. Com isso, a gente finalmente consegue obter os coeficientes de rigidez para o nosso caso 5, certo? Quanto é que vale o nosso beta 1,5? O nosso beta 1,5 é o coeficiente de rigidez relacionado à deslocabilidade 1 no nó C. Deslocabilidade 1 no nó C, que é a deslocabilidade horizontal, 0, certo? Então, o nosso K1,5 vale 0. Lembrando que o nosso K1,5 ele tem que ser igual ao nosso K5,1, bem aqui, certo? K2,5. K2,5 diz respeito à deslocabilidade 2 no nó C, que é a deslocabilidade vertical. Então, o nosso K2,5 vai ser igual a menos 1.350, que está aqui, ó. E o nosso K2,5 ele vai ser igual ao nosso K5,2, que está bem aqui, ó, menos 1.350, certo? K3,5. O nosso K3,5 diz respeito à deslocabilidade 3 no nó C, que é a rotação.
o nosso K35 vai ser menos 8.100, porque está no sentido contrário à convenção da deslocabilidade. Então aqui, menos 8.100, que vai ser igual ao nosso K53, menos 8.100. K45, deslocabilidade 4 no nó D, que é a deslocabilidade horizontal, aqui 0 e aqui 0. Então aqui vai ser 0. K45 igual ao K54, 0, matriz simétrica. E por último, K55. K55 que diz respeito a deslocamento ou deslocabilidade vertical no nó D. Então o nosso K55 vai ser igual a 810.000 kN para cima positivo, mais 1.350 kN para cima positivo. Isso vai dar 811.350. Morreu. Está aqui a nossa matriz de rigidez global do pórtico. Certo? Então, de posse da nossa matriz de rigidez global do pórtico e do nosso vetor de termos de cargas com sinal trocado negativo, a gente consegue encontrar os valores das nossas deslocabilidades. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a matriz inversa, porque o nosso vetor de deslocabilidades ele vai ser igual à matriz inversa, a matriz de rigidez global inversa multiplicado pelo nosso vetor de termos de carga com sinal trocado, certo? Então eu já ensinei isso aqui para vocês, como é que faz para calcular essa matriz inversa, já ensinei para vocês. Depois que calcular a matriz inversa, calcula esse vetor fazendo a multiplicação de matriz, multiplicando essa matriz aqui, que é a matriz inversa da matriz de rigidez global, pelo vetor de termo de carga com sinal trocado. Então, fazendo essa multiplicação de matriz, a gente encontra as nossas deslocabilidades, certo? Então, eu vou querer que vocês podem, na verdade, utilizar essa planilhazinha do Excel para encontrar as deslocabilidades, certo? Vocês podem utilizar o Excel, não tem problema. De posse das deslocabilidades, agora fica fácil, né? Agora eu vou para o cálculo das reações, certo? Como é que eu faço para calcular essas reações aqui, galera? Como é que eu faço para encontrar essas reações? Para encontrar essas reações, eu vou ter que somar todos os casos para cada uma das reações. Quantas reações eu vou ter aqui? Eu vou ter 6 reações, né, pessoal? Eu vou ter 6 reações. Eu vou ter 3 reações no nó A e 3 reações no nó E. Eu vou ter uma reação vertical aqui, uma reação horizontal e um momento. Reação vertical, reação horizontal e momento. Certo? Já coloquei aqui, ó. Reação horizontal, reação vertical e momento. Horizontal, vertical e momento. Beleza? Então, pessoal, o valor dessas reações vão ser igual a o valor da reação no caso 0, mais valor da reação no caso 1 vezes D1, mais valor da reação no caso 2 vezes D2, mais reação no caso 3 vezes D3, mais reação no caso 4 vezes D4, mais reação no caso 5 vezes D5. A soma de todas essas reações aqui vai me dar os valores finais das reações em cada um desses nós aí, certo? Deixa eu só ver a questão do tempo aqui rapidinho. Já estamos com 1h20, né? Certo, beleza. Vamos lá. Vamos continuar, certo? Então, pessoal, o passo a passo para encontrar os valores das reações é esse daqui, certo? Eu vou disponibilizar para vocês também essa planilhazinha para vocês verem como foi que eu consegui obter cada uma dessas reações aqui, certo? Então, vejam que realmente essas reações são as reações calculadas pelo F2, certo? Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, na prova, vocês podem utilizar essa planilha também para encontrar as reações, certo? Vocês também podem usar a planilha para encontrar essas reações aqui, certo? Então, reparem aqui, ó. Reação no nó A, horizontal, 13,55. 13,55. Reação vertical no nó A, 133,27, positivo, 133,27.
Reação de momento no nó A, 140,25, negativo, né? Ó. Esse aqui é o sinal negativo. Anti-horário negativo, né? Sentido horário positivo, certo? Pela convenção. E as reações no nó E, horizontal, menos 23,55, vertical, 36,73 e momento, 94,19, aqui no caso, positivo. Peraí. Positivo, negativo. Negativo. Peraí, deixa eu só ver aqui o negócio. Menos. Deixa eu só ver a questão do sinal desse momento aqui. Caso 4. Deixa eu só ver aqui, rapidez. Só ver se o sinal do momento está certo, pessoal? Caso 4. Caso 4, eu vou ter caso 4. Ah, é porque está errado isso aqui, peraí. Caso 4 é 18,225. Aqui é positivo, estava errado aqui, certo, galera? É 18. Beleza, pronto, agora está certo. Porque o momento no caso 4, de acordo com a convenção de momento fletor, no sentido que está aqui no desenho, ele vai ser realmente positivo, certo? Vai ser 18.225. Aí esse momento no caso 4, eu vou multiplicar pela deslocabilidade D4, que vale 5,16 vezes 10 a menos 3 metros. Pronto, tá certo. É isso mesmo. Beleza, é isso mesmo. Beleza? Pronto, de posse das reações, eu vou querer que vocês encontrem as equações para poder obter os diagramas, certo? Na prova, eu vou querer que vocês façam isso daqui, certo, galera? Ó, na prova, vocês vão fazer isso daqui. Vocês podem utilizar a planilha para encontrar essas reações em A e em E, mas vocês vão precisar calcular essas equações aqui para determinar as equações de esforço normal, cortante e momento fletor, certo? Eu vou querer que vocês façam isso daqui na prova e mandem para mim, certo? Para, em seguida, fazer o desenho dos diagramas. Certo, galera? Então, aqui a gente tem o diagrama de esforço normal, o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor, certo? Com base nessas equações aqui que eu calculei a partir das reações calculadas pela planilha no Excel, certo? Aí aqui eu dividi em seção 1 de A até B, seção 2 de B até C, seção 3 de C até D e seção 4 de D até E, certo? Isso daqui eu vou mandar para vocês também. Vou mandar isso daqui, vou mandar a planilha. E posso mandar o F2 também, certo? Então, pessoal, então é isso, certo? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse exercício aqui, vocês podem mandar e-mail para mim, certo? Vocês podem mandar e-mail para mim ou podem falar comigo no Google Classroom, certo? Isso tudo aqui, todo esse material aqui, eu vou estar disponibilizando para vocês juntamente com a aula, certo? Eu vou disponibilizar a videoaula, vou disponibilizar esse arquivozinho aqui, ó, para vocês encontrarem as equações e obterem os diagramas de esforços. Vou passar para vocês a planilha com esse exercíciozinho aqui e vou passar o F2 também, certo? Tudo isso aqui eu vou estar passando para vocês. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo, certo?
Então, é isso que eu quero que vocês façam na nossa prova, certo? É isso que eu quero que vocês façam na nossa prova, certo? Calcule isso daqui para obter os diagramas de esforços internos. Podem utilizar o Excel. Podem utilizar o Excel para obter as deslocabilidades e as reações. Vocês podem usar o Excel sem problema, certo? O que mais? Sim, e vou querer que vocês mostrem também as fórmulas e a decomposição das forças no papel, certo? Isso daí eu vou querer que vocês façam também, beleza? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, essa nossa aula 4 de Análise Estrutural 2, que foi a nossa aulinha de revisão para a nossa prova. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a nossa provinha.